obrigado a todos os que estão aqui hoje. E vamos falar um bocadinho sobre cloud híbrida e multi-cloud, numa perspectiva que já tencionamos que seja um bocadinho diferente daquilo que é a perspectiva tradicional da migração para a cloud. Portanto, nós neste momento já não estamos exatamente nessa fase. E creio que vai ser um tema recorrente ao longo desta manhã. Portanto, eu chamei-lhe maturidade além da migração. Portanto, e é o que vem a seguir, são os passos seguintes. E o primeiro tópico que eu acho que é importante, e que aliás, creio que o nosso convidado também de alguma forma irá endereçar, o tema hoje tem mais a ver com a liberdade de escolha. Portanto, uma altura, enfim, na universidade dou aulas, dou uma cadeira de cloud e o tema, durante muitos anos, foi o tema de migração. Portanto, o que é que se migra, que workloads é que se migram, como é que é o processo de migração, etc. Neste momento já não estamos exatamente nesse ponto. Portanto, todas as empresas, de uma forma ou de outra, nem que tenham um Microsoft 365, portanto, já migraram parte da sua infraestrutura para cloud, portanto, aquilo que era o Exchange tradicional, por exemplo. Creio que muito poucas entidades hoje terão um mail local, on-prem, portanto, é uma cloud mais ou menos invisível, mas é uma cloud. Agora, e praticamente, relativamente ao mail, ninguém se põe a questão, presumo eu, de migrar de um fornecedor de A para B, não sei, tipicamente por questões económicas, estratégicas, mas não é, ou por questões de fiabilidade, etc. Mas nos outros workloads, sim, a questão da liberdade de escolha é uma questão cada vez mais premente. E a questão aqui coloca-se em qual é que é a nossa facilidade de mudança, por qualquer motivo. Não é? Nós mudamos de fornecedor em casa, mudamos de fornecedor de operador de telecomunicações. Porquê é que numa empresa não podemos mudar de fornecedor de cloud? Porquê é que estamos, digamos assim, presos, muitas vezes, para a vida? E, portanto, porquê? E porquê esta premência? Porquê é que nos colocamos hoje, se calhar, com mais urgência esta questão? Eu acho que há aqui três forças que são fundamentais. Um é claramente a IA, não é? A IA do ponto de vista mais estrutural. E eu cada vez mais tenho alguma dificuldade em falar de IA no sentido que as pessoas associam IA a prompts. A maior parte dos utilizadores associam IA a prompts e a modelos. Mas depois há uma componente toda estrutural, a infraestrutural, que é uma componente importante hoje para as empresas, aliás, fundamental. E que normalmente as empresas, muita gente, em termos de utilizadores finais, não há tanto essa perspectiva. Daquilo vem de onde? O que é que está por trás? Como é que os modelos foram construídos, como é que são treinados, como é que estão a produzir resultados. Portanto, é importante nós percebermos, não a prompt, não é a questão da engenharia da prompt, ou do contexto da prompt, ou o que quer que seja, mas é tudo o que está por trás. E isto é uma questão que, se para o utilizador individual, muitas vezes se coloca entre escolher um modelo A ou um modelo B, para uma empresa é muito mais do que isso. Não é? Uma empresa tem muito mais. Como é que vamos alimentar dados? Onde é que vamos colocar os dados? Onde é que estes dados são? Não é só como vamos colocar, é como é que estes dados são geridos. Em que localização é a questão. Portanto, isto é um tema importante. O outro tema importante é o tema do edge, dos dados distribuídos. Eu costumo dizer, muitas vezes aos meus alunos, dizer, se é crítico, se é mission critical, pensem 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, se vão usar, por exemplo, um SAS. Se é critical em termos de latências, não é? Queremos ter uma máquina de um hospital ligada a um sistema de cloud? Pronto, dá para pensar, não é? Porque temos demasiadas dependências pelo caminho. Portanto, há muitos serviços, dou isto como exemplo crítico, mas há muitos serviços que não podem estar dependentes de uma ligação
que é absolutamente imprevisível para a Irlanda, para os Estados Unidos, para o que quer que seja. Portanto, o on-prem, nestes casos, se calhar faz mais sentido. Portanto, ou repensar todo o sistema. Finalmente, a parte da regulação. E, portanto, nós temos tido aqui outros fóruns e teremos mais, nomeadamente em conjunto com o IT Security, os fóruns sobre a regulamentação europeia, que é extraordinariamente exigente e vai tender a ser cada vez mais, em termos do que devemos ter, o que é que as empresas devem ter localmente, por exemplo, no espaço europeu, ou do que podem, eventualmente, ter noutras geografias, o que cada vez se torna mais, devido à conjuntura, se torna mais problemático. Portanto, a maturidade hoje não é aqueles mapas de maturidade, não é? O nível 0, nível 1, etc. E eu acho que hoje se podem colocar noutra perspectiva e uma parte da maturidade se pode colocar, por exemplo, em questões como sobre a portabilidade. E sem entrar em detalhe sobre os aspectos todos da portabilidade, que a audiência, de alguma forma, se calhar conhece, mas, por exemplo, em termos contratuais, como é que são as cláusulas de saída? Alguém olhou a sério para as cláusulas de saída de um fornecedor de cloud? Quanto é que se paga para tirar de lá os dados? Não é para colocar. Para colocar, normalmente, a coisa é barata. Mas para tirar, quanto é que estou a pagar? E como é que eu os tiro de lá? Não é? Portanto, muitas vezes é preciso tirar fisicamente. Fisicamente no sentido, é preciso trazer algo, não é só extrair através de uma rede, porque isso às vezes sai ainda mais caro. Depois, os pipelines. Os pipelines que estão criados. E esta questão dos pipelines de dados, quem está aqui que trabalha na área dos dados sabe quão difícil é criar um pipeline eficiente, não é? Um pipeline, como eu digo, é uma tatuagem, ou seja, só funciona no sítio onde está, ou seja, só é visível no sítio onde está, ou é uma coisa que se pode tirar para outra? Eu posso mudar de fornecedor de cloud num serviço e consigo reconstruir o pipeline de forma eficaz? Portanto, a equivalência de SLAs. Como é que é? Como é que se compara os SLAs entre os vários serviços de cloud? E neste caso nem sequer estou a falar necessariamente dos grandes, que muitas vezes são relativamente equilibrados. Estou a falar de GCP de Google, Cloud, AWS, de Azure. As coisas não são tão diferentes assim porque eles escolhiam. Agora, se para outro tipo de fornecedores novos estão a surgir, como é que são os SLAs? Depois, como é que é a governação? Por exemplo, como é que é uma das características aqui importantes para ter em conta é quanto é que nos custa servir um utilizador. Isto é uma conta que muitas vezes não é feita. Porquê? Porque é feito um valor agregado, não é? Mas é importante saber quais são as componentes de custo que são imputadas a utilizadores internos e externos. Como é que é a repartição entre storage, compute, em termos de IA, qual é que é o custo por inferência, por exemplo? Coisa que, obviamente, os operadores hoje de IA sabem fazer, mas que o utilizador final, nomeadamente uma empresa, tem muita dificuldade ainda em saber quanto é que custa exatamente. Porque sem isso não há, de facto, contas de return on investment que sejam possíveis fazer. Portanto, esse é um aspecto fulcral. Quanto é que nos custa servir um utilizador, interno ou externo? Quem é que sabe fazer essa conta, em termos empresariais? Pouca gente. Portanto, e a eficiência? A eficiência, nós temos de ter a capacidade, por exemplo, de determinar quais é que são os ambientes certos para cada workload. Nós, a determinada altura, quando fizemos a migração, escolhemos um provider A. Mas agora chegamos à conclusão que o provider A, em termos de estratégia de IA, por exemplo, não tem aquilo que nos interessa. E então, o que é que vamos fazer? Vamos ficar permanentemente, só por questões contratuais, vamos ficar permanentemente de mãos atadas àquele provider? Ou conseguimos mudar esses workloads, mantendo o core dentro do provider, mas depois Muitas vezes a gente diz assim, mas a multi-cloud é muito complicada. É verdade. Gerir múltiplas clouds, gerir esta liberdade é muito complicado.
mas quanto é que nos custa nós estarmos presos e termos a empresa atada porque, por simplesmente, o provider A, por vários motivos, estratégicos, comerciais, tem uma visão relativamente limitada sobre a oferta que pode ter, por exemplo, numa área como esta. E já agora, há aqui um aspecto que muitas vezes não é referido, mas em termos até da IA, muito poucas pessoas distinguem entre o que é a necessidade a necessidade em termos infraestruturais e estruturais entre treino e inferência. E a mesma cloud, por estranho que pareça, muitas vezes a cloud que nos serve para treino, se quisermos treinar dados, se quisermos treinar modelos para utilização empresarial, muitas vezes não é a ideal, a que tem a melhor solução para treino, não é exatamente a que tem a melhor solução para inferência, nomeadamente em termos de gestão de dados, em termos de custos. Portanto, são aspectos que são importantes hoje ter em vista neste aspecto da maturidade. Ultimamente, e para quem tem estado atento a tudo o que se passa no mundo, sabe que a ideia da Europa tem estado sob ataque. Tem sido constante. E muitas vezes ouve-se, a Europa é demasiado burocrática, é demasiado preocupada com a regulamentação, é demasiado preocupada com isto e aquilo e trava o progresso. Muitas vezes temos de dar a mão à palmatória. Por outro lado, para quem se preocupa, de facto, com a privacidade dos dados, sabe que, provavelmente, as proteções que a Europa tenta dar às empresas nesse aspecto são superiores às que existem noutros sítios. Com todos os defeitos que, eventualmente, se possam apontar à regulamentação europeia, eu tenho a certeza que a maioria das empresas não desejaria ter necessariamente os seus dados a Oriente, não é? Não pensam nisso, dizer assim, eu subitamente vou começar a usar, por vários motivos, até económicos, usar a cloud, com todo o respeito, a cloud da Alibaba ou a cloud da Tencent, em detrimento de clouds, e eventualmente hoje até já que se começam a colocar a questão de será que algumas das clouds do outro lado do Atlântico nos dão as garantias que nós pretendemos? Ou teremos de ter aqui alguma solução mais europeia? Que, aliás, ora lhe seja dita, quer dizer, praticamente hoje todas as clouds do outro lado do Atlântico estão a ter, digamos assim, regiões na Europa exclusivamente para servir os europeus. Precisamente para endereçar essas questões de privacidade. E, portanto, este é um aspecto, dizer, ok, a Europa, sim, é verdade, coloca estas barreiras, mas a questão de proteger o consumidor ainda não há necessário do consumidor, e neste caso o consumidor, o cloud consumer, é um cloud consumer, em termos de cloud, pode ser uma empresa, por definição. E, portanto, aqui estamos a falar da proteção do consumidor empresarial. Portanto, 3 testes, e estamos basicamente a terminar, portanto fica quase como um trabalho de casa, ok? 3 testes para serem feitos em equipa, que um deles é portabilidade e simular a saída de um serviço. Portanto, para quem aqui tem, se tiverem de simular a saída de um serviço, de uma cloud para outra, quantos dias é que isso leva? Quantos dias? Qual é que é o tempo até produzir valor, até gerar, de facto, valor nessa mudança? A outra é, reconstituir um incidente antigo, algo que se tenha passado o ano passado. Na nova infraestrutura, qual é que seria? Como é que seria esse processo? O que é que aconteceu no passado? Se acontecesse agora, o que é que se passaria? Não é? Como é que se conseguiria reconstituir isso? E, portanto, e economicamente, qual é que é o custo? Lá está, aquele que eu dizia há pouco. O custo por servir um cliente, o custo por servir uma feature. Não é o custo agregado, é o custo por cliente. É um custo mais unitário, okay? Para não haver disfarces. Portanto, terminando,
Aqui a questão a questão da cloud híbrida e da multi-cloud hoje tem muito a ver com o tema da liberdade, desta liberdade toda, que na verdade é crucial neste mundo dinâmico em que todos sentimos que estamos, que rapidamente, em que as coisas mudam rapidamente, as ideias sobre o que a IA deve ser mudam rapidamente, o que é que deve ser a própria geopolítica, o posicionamento dos vários dos mercados e dos intervenientes, e portanto temos de ter isso presente. Isso vai ser também um bocadinho, e portanto, para deixar aqui o mote, vai ser também um bocadinho o tema de que vamos falar ao longo da manhã de hoje. Portanto, contamos com a vossa presença. Muito obrigado. Bom dia.